Parece simples, mas a verdade é que para termos esta produtividade empresarial, nós temos que ter fatores internos. Nós temos que ter o quê? Temos que ter, primeiro, estratégia, temos que ter planeamento e temos que ter financiamento. Não é? Portanto, organização interna e financiamento. Bom, portanto, há aqui um trabalho que temos que fazer. Uma parte desse trabalho depende da nossa agência e temos-o feito. Outra parte do trabalho é de cooperação. Mas não podemos ignorar estes fatores, que são fatores críticos para o êxito da internacionalização. Nós, na agência, fundamentalmente, temos dois tipos de atuação. Primeiro, em sede de custo-contexto, olhamos para a internacionalização e temos que ter também três aspectos. Primeiro, preparação, especialização dos agentes. Tem que saber os mercados para onde exportam, tem que ter preparação para exportar e daí centenas de sessões por todo o país, abrangendo cerca de 6 mil empresas, ABC mercados, como exportar para Angola, para Moçambique, para a Indonésia. Estamos a fazer isso para que os empresários, nomeadamente os pequenos e médios empresários, saibam o que são os mercados e como é que podem lá chegar. Portanto, especialização. Em segundo lugar, nós temos que ter logística. É um aspecto que não é muito focado. Logística é um aspecto básico. E, em terceiro lugar, financiamento. Sem financiamento temos dificuldade em manter o ritmo que estamos a manter. Depois, em termos de ação concreta no terreno, nós temos, em primeiro lugar, mais empresas a exportar. Em segundo lugar, mais mercados para onde exportar, diversificação. Em terceiro lugar, mais valor acrescentado ao produto que exportamos. E, em quarto lugar, a ideia de mais Portugal no mundo. Mais Portugal no mundo significa promoção da imagem de Portugal e das marcas portuguesas. Mais empresas a exportar, assim tem acontecido. Nós, neste momento, devemos ter a exportar cerca de 18 mil empresas, mas não fiquemos contentes com isso, porque o ano passado eram cerca de 26 mil. Portanto, de janeiro a julho, nós perdemos 8 mil empresas que exportavam. Daí o esforço enorme que se tem de fazer para, agora, exportam de outra maneira, exportam de outra forma. Portanto, como diria o Schumpeter, há uma certa destruição criadora, se assim se pode dizer, que em termos sociais tem algum problema, mas em termos económicos é a realidade, é o que é. Portanto, mais empresas a exportar, mais mercados para onde exportar. A diversificação, como há pouco falava, não é? Bom, depois, mais valor acrescentado. Isto é muito importante. Daí, o temos fundado, temos criado na agência um BIU, uma Business Intelligence Unit, que significa conhecimento. Portanto, ou seja, ligação das empresas às universidades. E por isso temos hoje acordos com praticamente todas as universidades que contam para esta matéria, desde a Universidade do Porto, à Nova, à Técnica, enfim. E isso é um aspecto essencial para também o nosso trabalho. Finalmente, financiamento. Temos, enfim, o capital de risco, todo orientado para as PMEs, todo orientado para a exportação. Não é suficiente, em meu entender, devíamos, enfim, fazer uma reflexão séria sobre o financiamento à internacionalização. Não sei mesmo se não se justificava a criação de um banco semelhante ao M10 ou M do Brasil, um banco semelhante ao Fomento, mas enfim, mas isso é uma reflexão que nos levava mais longe. Mas um dia teremos de a fazer. Portanto, esta tem sido a nossa atuação. Lançámos um programa chamado Internacionalizar para Crescer. Esse programa declina-se em, primeiro, fazer contratos com 60 empresas, com o objetivo de, em 2 anos, aumentarem as exportações 20% e terem mais 2 mercados. E fazer um contrato com o Estado, atingindo esses objetivos, há, obviamente, incentivos financeiros e fiscais. O segundo, mais empresas a exportar. Queremos 50 empresas mais a exportar por ano. Depois, mais Portugal no mundo, focado para o investimento direto estrangeiro, muito focado para atrair investimento direto estrangeiro, mais procura em Portugal, já está a decorrer, que é convidar os grandes tradings mundiais para vir a Portugal, conhecer as empresas portuguesas, é aquilo que nós chamamos de ações autossustentáveis. Bom, e, portanto, mais mundo em Portugal e mais Portugal no mundo. Portanto, este é o conjunto de ações que estamos a desenvolver. Bom, e só para terminar, também uma reflexão, e os resultados até agora têm sido, nunca estamos satisfeitos, mas têm sido resultados animadores, que se devem às empresas. Nós apenas trabalhamos para criar um bom ambiente. São as empresas que exportam, elas é que investem, elas é que se organizam e trabalham. E nós devemos uma palavra, a comunidade portuguesa deve uma palavra de apreço ao que está a acontecer na economia portuguesa. Porque as dificuldades são muitas, muitas. E quando se ultrapassa as dificuldades e se tem resultados como aqueles que estamos a obter até agora,
nós devemos ter um sentimento e devemos olhar para as empresas com alguma simpatia, para não dizer mais, com alguma simpatia. Os números estão aqui, estão ao dispor. De janeiro até setembro, as nossas exportações crescem 15,6%. Talvez, em termos de crescimento na Europa, é o segundo maior crescimento na Europa em termos de exportações. Mas o que é mais interessante é que nós crescemos 14% dentro da Europa, mas 18,6% fora da Europa. Isto é um aspecto muito importante. Nós estamos a crescer mais de 80% para o Brasil, é uma base pequena, mas é importante. Estamos a crescer para o México, muito para os Estados Unidos, recuperamos. Portanto, nós este ano é muito provável que recuperemos a queda de 2007. E 2007 foi talvez o melhor ano das exportações portuguesas. E isso é um aspecto importante, é um aspecto que temos que dar importância. Em termos acumulados, nós até a final de setembro devemos ter mais de 9% de crescimento real das exportações. Para vos dar uma ideia, o Banco de Portugal inicialmente previa um crescimento de 3%, depois fez a revisão para 5% e agora reviu para 7,4%. O nosso orçamento está com base em 7,4%. Nós vamos ter mais, isso seguramente, a não ser que haja uma catástrofe ou então já não temos, enfim, que haja muitas asneiras mais daquelas do que são admissíveis. Portanto, agora, se não for assim, é muito provável que nós possamos chegar ao fim do ano com qualquer coisa como 9,5%, o que é realmente muito confortável. Daqui resulta que nós temos com um crescimento de 1,5%, já foi dito. O crescimento acumulado durante este ano é 1,8%, muito importante. E a base do crescimento são as exportações. Pela primeira vez, as exportações contribuem com 2,7% para o crescimento da economia portuguesa. Enquanto nós crescemos, como vê, 1,5%, as exportações crescem a 15,6%. E isto é um aspecto decisivo. É porque nós temos que manter e temos que ir mais longe ainda aqui. Porque se isto para, ou retrograda, nós aí sim temos um problema sério. Aí sim, aí teremos um problema sério. Muito sério. Por isso, este é o quadro em que nós nos estamos a movimentar. Bom, e para isto é necessário nós termos esta reflexão, é necessário, por vezes, abstrairmos um pouco do tumulto, não é? E olharmos para as coisas sérias. Já é tempo. Olharmos para as coisas sérias. E tentar resolver. Falar de estratégia, falar de coisas sérias e deixar, enfim, uma crispação e um debate que não nos ajuda rigorosamente nada. Eu estou a dizer isto só porque isso prejudica o meu trabalho. Isso prejudica o meu trabalho. Eu não dizia. Agora, quando se pede e quando se diz que o FMI é capaz de ir para Portugal, é muito provável que a gente faça um pacote com a Irlanda, não sei. Bom, isto é uma coisa, antecipar uma realidade que é trágica para nós, que é má para nós, na minha opinião. Muito má, porque o FMI significa que nós não somos capazes de resolver os nossos problemas. Portanto, a nossa credibilidade desce no concerto das nações. Nós não temos nada a ver com a Irlanda. A Irlanda tem um sistema financeiro tremendo, num banco que meteu 58 bilhões de euros, tem 2 bancos à beira de falir. Não temos nada a ver com isso, felizmente. Portanto, é uma coisa, é sangrar-nos, é dar tiros nos pés permanentemente, e era normal, era natural que por um momento nos abstraíssemos um pouco disso, olhasse a realidade portuguesa, as empresas portuguesas, os trabalhadores que lá trabalham, as famílias dos trabalhadores que lá trabalham, e perceber que a comunidade tem uma responsabilidade grande. Tem uma responsabilidade grande. Costumo dizer, já que não ajudem, não prejudiquem. E esse é um aspecto que nós temos todos de olhar e temos de acompanhar. É por isso, portanto, que este é o clima que nós estamos a viver. A agência está a trabalhar com todos os motores e estamos ao dispor. Estamos inteiramente ao dispor. Não queremos meter-nos onde não somos chamados, mas faz favor de nos meter no protocolo, embora sem assinar. Muito obrigado, Sra. Doutora, Sra. Professora, foi um grande prazer. Sei que estão a fazer um grande trabalho e nós só queremos ser úteis. Muito obrigado. Muito obrigada.